Irmãos, irmãs, hoje nós celebramos a alegria da família de Nazaré. Jesus, Maria e José. É a festa da Sagrada Família, no domingo da oitava do Natal. Vamos então acolher o Evangelho. O Evangelho que hoje é, mais uma vez, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será, assim, um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com que alegria hoje nós olhamos para a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Com que alegria olhamos para a nossa família, como ela é. Com que alegria olhamos para a nossa família maior, cujos laços não são os do sangue, mas os da fé, a comunidade cristã. O Messias esperado nasceu e viveu numa família, com os seus desafios e suas alegrias, como nas nossas famílias. A família será sempre, e isso nós nunca podemos esquecer, lugar de amor. Lugar onde a vida é acolhida com generosidade. Lugar de partilha. Lugar de proximidade. Santuário onde se manifesta a presença misericordiosa de Deus, sua bondade, seu afeto
por cada ser humano, o que não deixa nossas famílias desanimarem na caminhada. É na família, irmãos e irmãs, que se dá a experiência da vida, experiência sempre humanizante e humanizadora. O evangelho proposto para a festa da Sagrada Família apresenta Jesus no templo. E aqui é preciso compreender o seguinte: mais do que cumprimento da lei, mais do que cumprimento de preceito, Jesus, Maria e José estão no templo para reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, a sua promessa que se revelou no Filho, que eles agora oferecem no templo. Na verdade, levar Jesus ao templo é tornar o templo consagrado, com a presença dele, a presença de Jesus. Na simplicidade e na pobreza, com o sacrifício dos pobres, um par de rola ou 2 pombinhos. Ele, Jesus, Maria e José se submetem então às exigências da lei. Na ocasião da apresentação de Jesus, que é o consagrado de Deus, será reconhecido como aquele que resgatará Israel e toda a humanidade. Ele, consagrado ao Pai, é oferecido pelo Pai, ou foi oferecido pelo Pai, a toda a humanidade. Então, Jesus no templo não foi um resgatado, como previa a lei, não é? Aquele que dava pleno cumprimento à lei. Isto sim, isto nós podemos crer, com toda a alma, com todo o coração. Estando na casa do seu Pai, já é capaz de perceber as coisas dele, ocupar-se com as coisas dele. Nós vamos ver mais para frente no próprio Evangelho de Lucas. 2 personagens são hoje destacados no Evangelho que ouvimos, não é? O Evangelho que fala da apresentação de Jesus no templo. Primeiro, Simeão. O que o Evangelho diz dele? Um homem justo. Veja, ele não era sacerdote, não tinha privilégios de sacerdote, mas ele residia no templo. E não é um sacerdote que toma Jesus nos braços quando chegam José e Maria com o menino. É ele, é um ancião. E com que alegria ele acolhe Jesus, Maria e José. Ele, meus irmãos, que nesse momento representa, simboliza todos os pobres que aguardavam a chegada dele, a chegada do Salvador. E a alegria dele é tanta que ele vai exprimi-la através destas palavras, deste cântico conhecido como Nunc Dimittis, ou melhor, Nunc Dimittis. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar o teu servo ir em paz. Ele será a luz para iluminar todos os povos, todas as nações, a glória de Israel. Toda a prática do bem, da justiça, da solidariedade, brilharão nele. E a partir dele, ele será ainda um sinal de contradição. Ele será rejeitado por aqueles que insistem em permanecer nas trevas. A segunda personagem é uma mulher, a profetisa Ana. Mulher semelhante, com certeza, às grandes mulheres da Bíblia. Ela também de idade avançada, e embora mulher, exerce o papel profético das mulheres a serviço do Senhor. Com certeza, as palavras dirigidas aos que chegavam ao templo por ocasião da apresentação do Senhor eram palavras de esperança e de gratidão pela libertação de Jerusalém. O Evangelho termina dizendo que em Nazaré da Galileia,
Jesus crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria e da graça de Deus. Família, lugar da sabedoria, lugar em que a gente cresce, se fortalece, lugar em que a graça de Deus se manifeste. Vamos cuidar para que a nossa família seja preservada de toda divisão, de toda incompreensão. Seja sempre resgatada a sua beleza, a beleza de ser mãe, a beleza de ser pai, a beleza de ser filho, de ser filha. Essa questão de ideologia de gênero está realmente desfigurando a família. Estão dizendo por aí que a criança é fruto de uma produção cultural. Ela deve crescer para escolher o seu sexo. Imagine uma criança olhando no espelho. Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Será que eu sou menino, menina? Devo me vestir como menina, brincar com brinquedos de menino, de menina? Esse é o absurdo que essa famigerada e mentirosa e falsa e anticientífica ideologia de gênero está querendo dizer. É a destruição da família, dos princípios éticos, religiosos, morais, humanos, estão querendo passar pelas novelas, pela televisão e pelos escritos de tantas pessoas. Vamos olhar para a história, vamos olhar para os acontecimentos. A família, por mais difícil que seja, a convivência é lugar onde se humaniza, é lugar onde se acolhe a vida a cada dia. Quando eu visito presídios, quando eu visito a Fundação Casa, eu converso com aqueles jovens, nenhum deles praticamente tem experiência da família. Nunca soube o que é o amor do pai, ou o que foi o amor do pai, o amor da mãe. Ter um prato de comida na hora certa, uma roupa limpa, uma cama para dormir. Nunca teve oportunidade de trabalho, de viver numa comunidade, de amar e ser amado. Vamos cuidar da família. Que elas sejam acolhidas e acolhedoras, comprometidas, dispostas a ser lugar de comunhão, onde se compreende e onde amadurece o sentido da vida. Jesus, Maria e José sejam o exemplo. E sobre nossas famílias, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.